Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual penal. O assunto do dia é a continuação sobre a ação penal. Já falamos da ação penal pública, condicionada e incondicionada, já falamos sobre a ação penal privada nos vídeos anteriores, e agora vamos falar sobre a ação penal popular, a ação penal adesiva, a ação de prevenção penal, a ação secundária e as ações em algumas espécies de crimes. Então vamos lá? Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Sobre a ação popular, há uma divergência aqui. Parte da doutrina entende que não há essa ação popular no direito brasileiro. Renato Brasileiro é um dos autores que defende isso. Não há essa ação popular. Outra fração doutrinária, a segunda corrente, defende que há sim o habeas corpus, citando o habeas corpus como um exemplo de ação penal popular, e a denúncia no crime de responsabilidade, que qualquer cidadão pode denunciar sobre crime de responsabilidade, afirmando que isso seria ação penal popular. Renato Brasileiro não entende, porque ele defende que o habeas corpus é uma ação constitucional para a liberdade e não uma ação penal. E a denúncia sobre o crime de responsabilidade não é uma denúncia, na verdade, é uma notícia criminis e infração político-administrativa. Então qualquer cidadão realmente pode apresentar essa notícia de crime, mas isso não é uma denúncia. Então para ele não existe essa ação popular. Qualquer um do povo, o cidadão, não pode apresentar uma denúncia de um crime em que não foi ofendido, de um crime em que não é interessado de ação penal privada, ou de um crime de ação penal pública por inércia do Ministério Público. Não pode. Quem pode é o ofendido ou, na sua ausência, aqueles subsidiários, o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão. Qualquer um do povo não pode. E a ação penal adesiva? O que é a ação penal adesiva? A ação penal adesiva vem lá do direito alemão. Ela existe no direito alemão. É uma ação penal pública em crimes de ação privada com interesse público. Então, se um crime de ação privada, lá no direito alemão, tem um interesse público relevante, o Ministério Público deles, o equivalente ao nosso Ministério Público, pode sim apresentar uma ação penal pública nesse crime, mesmo ele sendo de ação penal privada. No Brasil, não há essa possibilidade. No Brasil não há a ação penal adesiva. Tourinho defende que o ofendido ingressa como assistente do Ministério Público. Ele afirma que isso seria um resquício da ação penal adesiva no direito brasileiro, o ofendido ingressar como assistente do MP. Mas, na verdade, não é uma ação penal necessariamente, ele entra como assistente. Ação de prevenção penal. O que é isso, ação de prevenção penal? É aquela ação que tem como objetivo aplicar medidas de segurança ao inimputável. Então, a ação que pretende aplicar medida de segurança é chamada de ação de prevenção penal. Ação secundária, o que é? É aquela ação em que, para um crime específico, há uma ação determinada, mas para a circunstância desse crime, se esse crime tiver alguma circunstância, vai ser uma outra ação. A doutrina dá como exemplo o crime contra a honra, que tem como regra a ação penal privada, mas a injúria racial, que é um tipo de crime contra a honra, é de ação pública condicionada à representação. Então, a doutrina dá esse exemplo como ação penal secundária. É aquela ação que para o crime tem uma ação determinada e para esse crime circunstanciado tem outra ação. E em algumas espécies de crimes a gente pode falar. Nos crimes contra a honra existem algumas ações específicas. Nos crimes de lesão corporal no trânsito, nos crimes de lesão corporal culposa em violência doméstica contra a mulher, nos crimes ambientais, crimes contra a dignidade sexual e invasão de dispositivo informático, vale ressaltar. Nos crimes contra a honra, o que a gente tem para observar aqui? A regra dos crimes contra a honra é ser de ação penal privada, crimes contra a honra. Só que na injúria real com lesão corporal, injúria real é aquela que tem violência. Então, com lesão corporal, depende da lesão. Se for lesão
leve ou lesão culposa, vai ser de ação pública condicionada à representação. Se for lesão grave ou gravíssima, vai ser pública incondicionada. Nos crimes contra a honra, contra a honra do presidente da República ou de chefe de Estado estrangeiro, vai ser pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Crime contra a honra do funcionário público no exercício das suas funções já está de acordo com a súmula 714 do STF. Essa súmula chama essa possibilidade de concorrente. Por que ela chama de concorrente? Nesse caso de crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções, a ação pode ser tanto pública condicionada à representação, quanto privada. Então, o funcionário público pode apresentar a representação para o Ministério Público, pode entregar lá a representação do Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a denúncia, ou ele mesmo pode apresentar a queixa, como uma ação privada. Então, a súmula 714 chama de concorrente, ação penal concorrente. Na verdade, a doutrina critica dizendo que essa ação não é concorrente, ela é, na verdade, alternativa. Porque se for privada, não vai poder apresentar a pública condicionada à representação. E se apresentar a representação, não pode apresentar a queixa. Ou ela é uma ou outra, ela é alternativa, na verdade, não concorrente. Mas a súmula 714 do STF chama de ação concorrente. Nos crimes militares contra a honra, também é exceção. Ela vai ser pública incondicionada. Mesma coisa nos crimes contra a honra eleitorais. Nos crimes eleitorais são todos de ação pública incondicionada. Na injúria racial, como eu disse anteriormente, ela é um crime contra a honra, mas é pública condicionada à representação. Pública condicionada à representação. Na lesão corporal no trânsito, em regra, ela é condicionada à representação. Pública condicionada à representação. Em regra. Só que, se ocorrer em circunstância de corrida ilegal ou embriaguez no trânsito, vai ser pública incondicionada. Pública incondicionada. Então, nesses dois casos, a lesão corporal no trânsito será pública incondicionada. Na lesão corporal culposa em violência doméstica contra a mulher, o STJ entende que ela é pública incondicionada. Pública incondicionada, é a súmula 542 do STJ. Só que, para alguns autores como Renato Brasileiro, a Lei Maria da Penha não pode se aplicar a crime culposo. Por quê? Porque se a Lei Maria da Penha pretende punir a violência doméstica contra a mulher, tendo como motivação essa violência de gênero contra a mulher, então ela não pode se aplicar a um crime culposo, aquele que é exercido com imprudência, com negligência, com imperícia. Então, no crime culposo, em que não há dolo de violar o gênero, não há dolo de violar o direito da mulher por ser mulher, nesse caso, a lesão corporal culposa para o Renato Brasileiro deveria seguir a regra e ser condicionada à representação, e não se aplicar à regra da súmula 542, não ser pública incondicionada. Mas vamos lembrar que para provas e concursos sigamos o entendimento do STJ. Ela é pública e incondicionada, súmula 542 do STJ. Nos crimes ambientais cometidos por pessoa jurídica, ela também é pública incondicionada. Pública incondicionada. Vamos lembrar aqui que o STF e o STJ não aceitam a tese da dupla imputação. O que é essa tese da dupla imputação? Seria exigir que, para a punição de um crime ambiental cometido pela pessoa jurídica, fosse punido também a pessoa física que deu causa àquele crime ambiental. Ou seja, exigiria-se que a pessoa física responsável, lá na pessoa jurídica, fosse punida conjuntamente com essa pessoa jurídica, para que a pessoa jurídica fosse punida. Então, essa é a tese da dupla imputação. Já que o crime exige dolo ou culpa, não pode se extrair dolo ou culpa de uma pessoa jurídica, porque ela é uma ficção jurídica. Só se extrai dolo ou culpa da pessoa física. Então, para punir a pessoa jurídica, precisamos punir a pessoa física. O STF e o STJ aceitaram essa tese da dupla imputação? Na verdade, não. O STF e o STJ entendem que pode-se punir sim a pessoa jurídica
e vai ser uma ação penal pública incondicionada, independentemente de punição da pessoa jurídica que eventualmente possa ter causado aquele dano. Então, no crime ambiental cometido por pessoa jurídica, ação penal pública incondicionada. Os crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a dignidade sexual. Vamos lembrar que em 2018, 24 de setembro de 2018, a lei foi alterada e antes ela era, em regra, condicionada à representação, salvo para menor de 18 anos ou vulnerável, pessoa vulnerável. Aí seria pública incondicionada. Após 24 de setembro de 2018, ela vai ser sempre pública incondicionada. Então, crimes contra a dignidade sexual serão sempre crimes de ação penal pública incondicionada. E, por fim, a invasão de dispositivo informático. Invasão de dispositivo informático. Aqui é um crime interessante. Por quê? Porque quem invade será crime de ação pública condicionada à representação. Mas quem contribui para essa invasão será um crime de ação pública incondicionada. Interessante, porque quem contribui tem uma ação penal mais gravosa, ou seja, o Ministério Público ingressa diretamente com essa denúncia, apresenta essa denúncia independente, ele não precisa de representação do ofendido. Mas contra quem invade o dispositivo informático, ele precisaria sim dessa representação do ofendido. Então, pessoal, esses são os crimes mais importantes, esses são os últimos assuntos sobre a ação penal. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo de processo penal, a gente vai falar sobre a peça acusatória, a denúncia ou a queixa-crime. Então, se vocês gostaram, deixem aí seu gostei, deixem seus comentários, compartilhem com os seus amigos que estejam estudando também para provas e concursos e queiram fazer uma revisão sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau, pessoal!